E aí, pessoal, bem-vindos a mais essa reflexão aqui do nosso plano de leitura. Hoje, a gente vai mergulhar fundo, sabe? O tema conecta três histórias incríveis: a tempestade, a voz e a esperança. Bora explorar juntos como é que, bem no meio do caos, uma única mensagem tem o poder de virar o jogo completamente. Pois é, essa é uma pergunta que, olha, mais cedo ou mais tarde, todo mundo acaba se fazendo, né? O que fazer quando parece que já era, que não tem mais saída? Pode ser uma crise daquelas que vira a vida de ponta cabeça, ou até uma luta interna, bem silenciosa, mas sempre chega aquele momento em que o desespero parece que vai ganhar. E é justamente para esse lugar que as leituras de hoje nos levam. Então, a nossa jornada de hoje vai passar por três tipos de tempestade, bem diferentes entre si, mas que, de um jeito ou de outro, a gente conhece bem. E o mais incrível é ver como bem no olho do furacão de cada uma delas surge uma voz. Uma voz que acende a esperança justo quando ela parecia apagada para sempre. Olha só o que a gente tem pela frente. Primeiro, vamos encarar a fúria do mar, assim, literal mesmo lá em Atos 27. Depois, a gente vai sentir o peso de um silêncio espiritual, um silêncio quase que ensurdecedor, em 1 Samuel 3. E para fechar, vamos mergulhar na tempestade que acontece dentro da gente, a batalha da alma, lá no Salmo 51. São três cenários bem distintos, mas com uma busca em comum: a esperança. Bora começar então pela história que é quase uma cena de filme de ação, sabe? A viagem do apóstolo Paulo, que de repente vira uma luta desesperada para sobreviver em pleno alto mar. É engraçado como toda grande tempestade parece que começa com um dia bonito, né? E aqui não é diferente. A viagem começa com aquela sensação de que tá tudo sob controle. O vento soprando de leve, a tripulação ali experiente, confiante. É uma imagem de puro otimismo, mal sabendo o que vinha pela frente. E aí, a virada. Do nada, um vento furioso, com um nome até assustador, Euroaquilão, atinge o navio com uma violência que a gente nem consegue imaginar. Eles ficam dias e dias à deriva, sem conseguir ver nem o sol, nem as estrelas para se guiar. O que mais me choca nesse relato é a honestidade, sabe? A frase é: perdemos toda a esperança. Não era só um medinho, não. Era a rendição completa. Era o fim da linha para eles. E para a gente ter uma ideia, não era um barquinho qualquer. Tinha 276 pessoas a bordo. Imagina isso: 276 vidas por um fio, perdidas no meio do caos, da escuridão. A dimensão do problema era gigantesca. E é bem aí no fundo do poço mesmo que a voz aparece. Paulo se levanta no meio daquela confusão toda e traz uma mensagem que vai contra tudo que eles estavam vendo. A esperança que ele traz não vem do navio se partindo, mas de algo que ele ouviu. Não está nas ondas gigantes, mas numa promessa. E essa voz muda o jogo inteiro. Ok, agora a gente muda de cenário. Vamos para uma tempestade bem diferente. Não tem vento, não tem onda. A tempestade aqui é o silêncio. Uma crise espiritual profunda num tempo em que parecia que Deus tinha se calado em Israel. Olha que legal essa comparação. De um lado, a gente vê um deserto espiritual. A palavra de Deus era rara. Do outro, o resultado da virada. A nação inteira reconhecendo Samuel. Ou seja, o país sai de um estado de quase abandono para um de renovação total. E tudo isso por quê? Porque uma pessoa aprendeu a ouvir a voz certa. Tenta imaginar a cena. É noite, silêncio total no templo, e de repente uma voz chama. O menino Samuel, que ajudava o sacerdote Eli, escuta e na hora pensa: é o Eli me chamando. Ele ouve o barulho, mas ainda não entende de onde vem de verdade. É um chamado vindo da escuridão, literalmente. Mas a voz não para por aí, não. Ela chama de novo, uma segunda vez. Samuel fica ainda mais confuso, mas essa insistência é um sinal muito claro de que aquele silêncio de anos estava com os dias contados. O silêncio de uma era inteira estava para ser quebrado, mesmo que o garoto ainda não fizesse a menor ideia do que estava rolando. E aí vem a terceira vez. Só que agora ele já tinha dado a dica, então a resposta vai ser diferente. A repetição do nome Samuel, Samuel, tem um tom de urgência, mas também de intimidade, sabe? É um chamado muito pessoal. Esse aqui é o momento chave. E essa é a resposta, o momento crucial. Uma frase tão simples, mas tão cheia de humildade, e com ela ele se abre para ouvir. E essa atitude de estar pronto para escutar não só muda a vida dele para sempre, como redefine o futuro espiritual de Israel inteira. Bom, vamos agora para a nossa terceira e última tempestade. E essa talvez seja a mais pessoal de todas, a que todo mundo enfrenta em algum momento: a batalha interna.
A luta contra a culpa, o pecado, tudo isso é expresso de um jeito muito cru, muito real, no Salmo 51 de Davi. O Davi aqui não tenta passar pano, sabe? Ele não tenta se justificar nem diminuir o erro dele. Ele vai direto ao ponto. A confissão dele é de uma honestidade brutal, sem enrolação. Ele sabe que está no meio de uma tempestade que ele mesmo causou e ele entende que o primeiro passo para sair dessa é encarar a verdade de frente, não importa o quanto doa. E aqui está a parte mais bonita desse clamor todo. Davi não está pedindo só para ser perdoado. É mais que isso. Ele está pedindo uma cirurgia espiritual. Ele sabe que o problema não foi só o ato em si, mas algo lá dentro dele. Então ele pede uma transformação completa, uma esperança de ser renovado por dentro. E no final das contas, o que ele mais quer não é só o perdão, é ter o relacionamento de volta. Ele sente falta da alegria que ele perdeu no caminho. Essa é a luz no fim do túnel para ele, no meio de tanta culpa. A esperança de poder um dia sentir de novo aquela alegria. A alegria que só a presença de Deus podia dar. Então, tá. O que é que essas três histórias tão diferentes têm em comum? Todas elas mostram a mesma coisa, que no pico da crise, no momento de maior desespero, uma voz divina aparece e se torna a âncora que segura tudo e impede o naufrágio total. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. Vamos ver, na tempestade do mar violento, o que aparece? A voz de um anjo. E qual a esperança? A salvação física. Já na tempestade do silêncio espiritual, a voz é o chamado de Deus, trazendo a esperança de um propósito, de um ministério. E na tempestade da culpa, a voz é o clamor por perdão, que abre a porta para a esperança da restauração e da alegria. Percebe? Em todos os casos, a esperança não vem das circunstâncias. Ela vem de uma voz que fura o bloqueio do caos. E aí, curtiu essa reflexão? Se ela trouxe algo novo para pensar sobre as leituras de hoje, já deixa aquela curtida e aproveita para seguir o canal Pneuma BR. Assim a gente continua junto nesse plano de leitura diário. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Olhando para a nossa própria vida, para a tempestade que cada um talvez esteja enfrentando, seja ela lá fora, no silêncio aqui dentro, ou numa batalha pessoal, qual é a voz de esperança que a gente mais precisa ouvir hoje?